Mateus capítulo 24. Eu quero agradecer a todos os irmãos que vieram, e se há algum irmão que não veio, nós vamos ligar para esse irmão também, tá bom? Nós vamos ligar para o irmão e vamos explicar para ele o que aconteceu aqui e se ele deseja fazer parte, tá? Igual a irmã Luana não está aqui, mas se o João quiser passar para ela e já me ligar, tá bom, João? Eu sei que a irmã Lourdes, a senhora ouviu o que eu apresentei aqui, não deu tempo? Então nós vamos ligar para a irmã Lourdes, vamos apresentar para ela, para o Vaneilson. Quem mais não está aqui hoje? A Dani Thierry não está aqui, irmão Géser, a Daisy também saiu antes de fechar. O Carlinho. Carlinhos não está aqui com a Luciene. Temos alguns irmãos que não estão, nós vamos ligar para eles, vamos explicar o plano, se eles desejam, tá ok? Muito bem. Mateus 24, versículo 1 diz assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Veja, Jesus havia ido a Jerusalém, e a Bíblia diz que Jesus fazia isso de maneira aleatória, ele ia de vez em quando, ele só ia ele só ia um sábado no mês, é isso? É isso que a Bíblia diz sobre ele? Não, a Bíblia diz que ele ia todos os sábados no templo, constantemente, segundo o seu costume. Era costume de Jesus ir ao templo. Pastor, então a gente só tem que vir na igreja no sábado porque Jesus só ia no sábado? Não, porque em Jerusalém o templo só se abria que dia? Para esse tipo de adoração, que a Torá era lida no sábado. Nos outros dias era dias de oração, não era dias de ler a Torá. A Torá era lida no sábado. Então nesse dia Jesus ia, porque durante a semana o que ele estava fazendo? Curando e fazendo milagres e transformando a vida das pessoas. A Bíblia diz que Jesus então foi no templo nesse dia, e se retirando, creio que após a adoração, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Esse templo aqui era o templo de Herodes, um dos templos mais suntuosos já construídos. Os historiadores declaram que esse templo, ele havia sido construído com mármore, não do Oriente, mas um mármore vindo de Roma, que era um mármore branco, que com a luz solar ele brilhava, era algo extraordinário. E a Bíblia diz que Jesus estava se retirando quando os discípulos chamam a atenção de Jesus e mostra para ele o templo. Mostra para ele o templo. Ele, porém, olha para os discípulos e diz o seguinte: vocês estão vendo tudo isso? Vocês estão vendo tudo isso? Por que os discípulos chamaram a atenção de Jesus para o templo? Por que eles pediram para que Jesus olhasse para o templo? Porque na mente deles, aquilo era um lugar importante. O templo era, na mente dos discípulos, um lugar importante. Mas ao mesmo tempo, além de ser importante, era também uma construção que, humanamente falando, jamais poderia ser destruída. Porque ela representava também o poderio de qual império? De qual império? Do Império Romano. Então eles mostraram para Jesus o templo. Olha, Senhor, o templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Vocês estão vendo tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja. Na mente dos discípulos, o que Herodes havia construído era algo que foi construído para ser para quanto tempo? Para sempre. Porque essa é a nossa cabeça. A nossa cabeça humana, terrena, carnal,
é que nós estamos construindo coisas aqui para ficar para quando? Para sempre. Então a gente investe tudo aqui. A gente investe nosso tempo, a gente sacrifica o tempo com a esposa, a gente sacrifica o tempo com os filhos, a gente sacrifica o nosso tempo de lazer. Pergunta, me responde. Quando foi que você parou para assistir um filme, ver um futebol, sem estar preocupado com o amanhã? Que dia que você foi no parque passear com seus pais, com a sua família, com os seus filhos, que os filhos não falou assim, pai, brinca comigo, e você falou assim, espera um pouquinho, estou resolvendo uma coisa aqui no celular. Então a gente sacrifica o nosso tempo, a gente sacrifica a nossa saúde. Depois que você chegou na América, você já adoeceu? Eu já. Alguém já adoeceu depois que chegou na América? Já? Alguém já? Todos nós. Mas essa doença que você teve, esse problema físico que você teve, você tinha no seu país? Alguns sim, outros não. Então a gente sacrifica tempo, a gente sacrifica a nossa vida física para construir coisas que na mente de Jesus não vai ficar para sempre. Mas a nossa cabeça, nós estamos construindo para sempre. Os discípulos olharam e disseram assim, mestre, veja tudo isto. Quer dizer, olha a suntuosidade desse templo que Herodes construiu. Jesus olhou para ele e disse assim, está olhando tudo isso? Não ficará desse templo pedra sobre pedra. Tudo vai ser derrubado. Tudo vai ser derrubado. É óbvio que Jesus estava falando do seu templo, mas Jesus estava também profetizando a vinda de quem? Alguns anos depois. Do imperador Tito, que tacou fogo em Roma. E os historiadores dizem que o ouro do templo escorria pelas escadas, sendo derretido. Queridos amigos, isso aconteceu no ano 70. O que eu quero dizer para você é que não vale a pena a gente viver por isso aqui, como se isso aqui fosse ficar para sempre. O que nós decidimos construir nessa manhã aqui não foi um templo. O que nós decidimos nessa manhã aqui foi construir o reino de Deus. Porque até esta igreja que nós queremos comprar, não ficará dela o quê? Pedra sobre. Agora escuta o que eu vou dizer. Mas o que for construído ali será para toda a eternidade. Porque quando a igreja salva uma vida, ela não salvou uma vida, ela salvou uma geração inteira. É por isso que nós vamos fazer esse sacrifício. Não é para a gente comprar uma igreja também. Nós vamos fazer esse sacrifício porque nós queremos continuar mudando gerações. Nós queremos continuar mudando gerações que virão após a nossa. Essa é a missão que Deus colocou no nosso coração. O esforço que você fará, o sacrifício que você fará, não chegará nem perto, se é que eu posso falar de chegar perto, do que Cristo fez ao deixar a sua divindade, se vestir da nossa humanidade, viver como um de nós, sentir como um de nós, sofrer como um de nós, levar sobre si as dores que nós sentimos, ser o nosso representante na cruz e diante do céu como condenado, para que nós tivéssemos vida. O que valerá um dia de trabalho, uma semana, para que o reino de Deus continue transformando gerações? Tenha certeza que quando terminar esses 6 meses, você vai olhar para trás e dizer assim, não me fez falta, e não fará, e não fará. Então, queridos irmãos, nessa manhã, eu quero deixar essa mensagem aqui para você. Nós não estamos construindo para essa terra. Nós não estamos construindo nada para ficar aqui para essa terra. Nós estamos construindo para o reino
de Deus. Porque o templo foi destruído. Não sobrou nada. Mas os discípulos aprenderam a lição. E você não viu nenhum discípulo construindo algo nessa terra. Ao contrário, o que eles construíram chegou até mim e a você. Eles construíram o reino de Deus. E esse é o chamado de Deus para a igreja de Palmeira. Essa é a nossa missão. Porque quem salva uma vida, salva uma geração inteira. Eu não sei como que está seu comprometimento com o reino de Deus. Talvez essa manhã eu fale para alguém que não esteja tão forte, esteja frágil, esteja até tropeçando, mas se erga. Você está no lugar certo. Você está no lugar onde Deus valoriza cada esforço da sua parte para o reino, para construir o reino dele. Que Deus te abençoe e que esse sábado seja um sábado de muita reflexão na sua vida. Reflexão esta de que se constrói nessa terra para o reino de Deus, porque tudo que construímos aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Que Deus te abençoe. Amém? Então, nesse momento, eu quero pegar aqui um papelzinho desse simbolicamente e eu quero orar a Deus. Orar a Deus por esse projeto. Irmãos, não pensem vocês não, também estou com medo. Pensa. São 470 mil dólares. Não é 47 dólares. Mas nós não estamos construindo para nós. Nós estamos construindo para o dono do ouro e da prata. Pastor, nem é 400 mil, não. A gente já tem garantido 73. Amém, nem é isso mais. Nem é isso mais, não é? Então vamos crer. Vamos nos dedicar. Vamos cumprir nosso compromisso. Vamos fazer tudo aquilo que nós propusemos no nosso coração. Mas não permitamos, irmãos, que nós sejamos descrentes, mas crentes. Porque o verdadeiro crente faz milagre, diz a palavra de Deus. Amém. Amém? Fique de pé então e vamos fazer uma oração.